Meus amigos, ontem vocês viram vários exemplos do QI, o QI de futebol do jogador que joga no Brasil, o QI futebolístico do futebol brasileiro. Cara, tanta burrice ontem. Cara, foi um show de bizarrices ontem. Bahia 2-0, o Ademir fica driblando bola no meio-campo. O Natanael, 10 minutos, o cara dá uma tesoura criminosa no cara do Grêmio. O Bragantino ganhando de 1-0, jogo controlado, o imbecil é expulso. O Cruzeiro 1-0, controlado, o outro imbecil toma um cartão amarelo bobo. Cara, ontem a gente viu literalmente o QI do jogador do futebol brasileiro. É inacreditável. O tanto de burrice ontem. Impressionante, cara. Cara, o que o Natanael fez, se eu sou dirigente, cara, eu multo 50% do salário dele, velho. Ó, sabe todo o prejuízo que o Atlético Mineiro tem de... Ó, eu ia ver todo o meu prejuízo de logística, o que eu gasto pra ir pro Rio Grande do Sul, porque as passagens da CBF dá, né? Tudo de logística que eu gasto, tudo. Você vai pagar, filho de 600 do job, você vai pagar. A gente vai multar no seu salário até você ressarcir o clube. Eu acho a legislação brasileira não permite isso, mas é muito confortável fazer merda. Cara, você, o jogador, errar um passe. Entendeu? Porra, ali o cara vai lá, errar um bote. Mas, por exemplo, o do Natanael é criminoso. O Ademir, 2-0, ele segura uma bola no meio campo, meu filho. O jogo é seu. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. Bragantino ganhando o jogo, controlando, aí o cara faz... Mano, tipo assim, é muita burrice, velho. É inacreditável. O QI do futebol, o QI de futebol do jogador brasileiro é inacreditável. A quantidade de patetada. Patetada. Enfim, rapaziada, deixa eu começar pela Libertadores. Cadê aqui o negócio aqui da Libertadores? Quero começar falando pra gente falar do Brasileirão. Ó, nas apostas aí, cara, até que teve 2 palpites que ganhou, né? E 3 que deu errado. Mas também, mano, do Grêmio aqui, do Palmeiras, o Palmeiras triturou minha aposta em 13 minutos. Mas depois não fez mais gol, né? Cambada. Enfim, já ia comentar aqui. Cadê o negocinho da Libertadores aqui? Eu tô perdido aqui. Aqui. Pronto. O negócio aqui tá meio torto. Enfim, rapaziada, deixa eu ir aqui pra Libertadores, pra falar dos inteligentinhos. Botafogo. Ué, cadê a Libertadores? Ué. Aqui. Botafogo fez só o mínimo mesmo, né? Rapaziada, vale nem aliás, isso aqui é uma vergonha. O Botafogo não enfiar um 5 nesse time horroroso do Nacional Potosí. Isso aqui é uma vergonha. Rapaziada, o Anselmi não vai durar muito tempo, rapaziada. Não vai durar. Ele é esse treinador aí, só faz o que tá na conta do chá. Entendeu? Bahia e O'Rings. Bahia faz 1-0 cedo. Faz o 2-0, cria chances, aí o Ademir, ele vai dar um drible no meio campo, nada a ver, perde a bola, sai o 2-1. Aí depois do 2-1, o Bahia é incompetente de fazer um 3-1 em casa, com a Fonte Nova lotada. Foi pros pênaltis, perdeu nos pênaltis, o Everton Ribeiro perdeu o pênalti. Aí o garoto aqui, o Del, perdeu o pênalti. Cara... E meus amigos, a gente debate o fator Rogério Ceni. Eu vi esse debate aqui, ó, presta atenção, ó, fator Rogério Ceni. Eu vou repetir o que venho falando há um tempo. O Rogério Ceni no Bahia está muito confortável, tem projeto, estabilidade e pouca cobrança, por estar estagnado faz tempo. A jornalista daqui, ó. Aqui discordo muito. O cara levou o Bahia aos primeiros lugares. Presta atenção. O cara levou o Bahia aos primeiros lugares do Brasileiro por 2 vezes. O time joga um futebol competitivo há um tempo. Só que o Bahia não deixa de ser um time médio pequeno. Há limites que ele não consegue ultrapassar e vergonhas que não consegue se curvar. Aí a Raíssa, ela vai falar aqui, ó.
O Vojvoda foi melhor que o Rogério no Fortaleza. O Rogério do próprio Fortaleza e o Rogério do Bahia também. O Rogério é superestimado demais. Rapaziada, vamos lá. Concordo um pouco com os dois. O Rogério Ceni, eu falei isso quando ele foi contratado. O Rogério Ceni, ele é um treinador que ele vai elevar o Bahia. Mas o próximo passo, eu não acho que ele é esse treinador. E tá acontecendo novamente. Novamente. E, cara, o Bahia é uns roteiros do Bahia que é impressionante como o roteiro é cruel com o Bahia, né? Impressionante. O Bahia, o Rogério Ceni, ó, lhe garanto, com o Rogério Ceni, vocês não vão brigar pra cair. Vocês vão estar sempre em Sul-Americana, brigando por vaga de Libertadores, eu lhe garanto. Só que é isso. Estadual, Copa do Nordeste, é isso. Eu acho que se o Bahia, o Grupo City, ele quer algo a mais, eu acho que o Rogério Ceni não é esse cara. Eu acho que o trabalho do Rogério Ceni não é ruim. Não é ruim. Ele é um treinador que tem as teimosias dele. O trabalho não é ruim. Ele elevou o Bahia atualmente de patamar. Só que se o Bahia quer quebrar esse molde, furar esse molde, o Rogério Ceni não é esse cara. Agora, por exemplo, isso aqui, falar do o Fortaleza do Vojvoda foi melhor. Só uma questão aí, doutora Raíssa Simplício. Se não fosse o Fortaleza do Rogério Ceni, não teria Fortaleza do Vojvoda. Então é o tipo de informação que é tipo de análise de resultado. Sem o Fortaleza do Rogério Ceni, não teria Fortaleza do Vojvoda. É bom deixar isso claro, rapaziada. O Vojvoda chegou numa base, num alicerce muito bem montado pelo Ceni. E o Vojvoda levou a outro patamar. Ponto. Mas eu acho que o que aconteceu no Fortaleza foi uma construção até aquele momento. Belezinha? E é isso, rapaziada. Vamos lá. O tempo ruge e a Sapucaí é grande. Belezinha? Vamos lá, rapaziada. Bragantino Atlético Paranaense. Cara, o Bragantino faz 1-0. Jogo controlado, entendeu? Aí o imbecil é expulso no começo do segundo tempo, o Fabinho. Pelo amor de Deus, cara. É muita burrice. Cara, o Atlético não ia levar empate desse Atlético Paranaense, cara. Não ia, velho. Não ia. Aí fica com 1 a menos, aí é se defender. O Atlético acha um gol de empate. E é isso, rapaziada. Remo Internacional. Aqui eu acertei o ambas marcas. Cara, que falha do Rocher, hein? Que falha do Rocher. Entendeu? Que falha do Rocher. Rapaziada, ó, tá aí, ó. Foi pro Brasileirão. O Internacional tem 4 jogos e nenhuma vitória. Ó, você vê, ó. 4 jogos, nenhuma vitória. Não acho que o desempenho do Inter é ruim. Não acho. Acho o resultado mais esquisito é perder pro Atlético Paranaense, perder pro Palmeiras, empatou com o Flamengo e agora empatou com o Remo. Acabei. E, mano, gente, ó, conhecendo Internacional, Porto Alegre, a cabeça dos caras tá tudo pensando no Grêmio, velho. A verdade é essa. A cabeça dos caras tá tudo pensando no Grêmio. Né? Não adianta mentir pra si mesmo. Não adianta. Eu não quero, eu só vou julgar o Internacional no Brasileirão depois que acabar esses lixecos de campeonato estadual. Só isso. Até lá, entendeu? Nada, 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 nada. Belezinha? Mas, gente, o time do Internacional é um time que se brigar pro G8, G7, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso. Se brigar pro 7º, 8º, já é pra rezar uma missa. Entendeu? Fazer novena na casa do Baldaço. Aleluia. E o São Paulo, ó, vou errar com o Crespo, ó. Minha pior previsão. O Crespo até agora é minha pior previsão do primeiro semestre aí. Tá sendo o Crespo. Eu achava que ele ia cair, que não ia durar até junho. Eu vou ter que pagar um Pix aí pro Crespo. Acertei, né? Que não ia ter mais do que 3,5 gols. E o Cauli de pênalti foi lá. E, rapaziada, ele achou uma estabilidade, né? 3-4-3. O Tolói aqui, Alan Franco, Arboleda.
O São Paulo tem muitos bons zagueiros para 3 zagueiros mesmo, cara. Tolói, eu acho que o Tolói realmente é zagueiro mais para esquema de 3 zagueiros. Eu não acho que o Tolói serve pra linha de 4. Se você botar a linha de 4 com o Tolói, você vai tomar entre a sola e a rabichola, aonde o sol não pega. Eu acho que o Arboleda, nesse papel mais central, é muito bom. E o Alan Franco também é zagueiro para esquema de 3 zagueiros. Eu acho que o São Paulo é cheio de zagueiro que... Sabino, por exemplo. Sabino, Dória. Sabino. Entendeu? É lotado de zagueiro que só é bom em esquema de 3 zagueiros. E ganhou lá do Curitiba. Cruzeiro e Corinthians, meus amigos. Acertei que o Cruzeiro não ia fazer mais do que um gol. Rapaziada, é o seguinte. Teve toda. Ó, vou falar pra vocês. Vamos fazer uma análise honesta. Eu até brinquei, né? Esse vai ser o jogo da queda do Tite. Virou, rapaziada. Virou cool. Virou moda. Time empata ou perde, treinador. Nesse jogo aqui, culpar o Tite é sacanagem. Ó, o trabalho do Tite não é bom. Não é bom. O time caiu. Se você analisar o time do Cruzeiro do Leonardo Jardim, isso é fato. Fato consumado. O time caiu. Mas esse jogo aqui, se culpar só no treinador, eu acho que é muita sacanagem. Ah, poderia ter tirado o William. Beleza. É justo. Mas, mano, o time joga melhor contra os reservas. Cara, o Dorival, mano, você tá aí, ó, o Corinthians aí, mas empatou. O Corinthians era pra ter perdido esse jogo. Já ia perder porque botou reserva. Bidon de ponta. Nossa, o Corinthians ontem. Cara, ó, o Corinthians, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, tem que rezar porque esse ponto caiu do céu. Porque, Ave Maria, o Corinthians ontem foi um nada. Cara, o elenco do Corinthians é zoado. Rapaziada, o Choca que fez o gol. É. O melhor jogador mesmo. Vitinho mal, Charles mal, Raniel errando tudo. O Carrillo jogou bem. O Ramalho mal, o Milans aqui. Você vê que o cara, eu achei o Milans, eu não achei que ele foi mal, é porque você vê que ele tá meio sem ritmo, sabe? Eu achei ele meio enferrujado, travado. Talvez ele seja ruim, né? Mas, enfim, Pedro Raul, Ave Maria. Entendeu? Amo, Pedro Raul é seleção, né? Então, outra coisa, falar em seleção, eu vi o jogo no Charla Premier. Caraca, mano, que negócio chato. Cara, de verdade, se o Fabrício tipo assim, ó. O Caio Jorge, o Matheus Pereira fez o gol. Ei, Ancelotti, tem que convocar. De verdade, eu acho que se o Pedro Raul faz um gol, os caras do Charla. Alô, Ancelotti, tem que convocar. Caraca, mano, vocês só é o único argumento agora do Bostileiro fez 2, 3 gols. Alô, Ancelotti. Caraca, velho. Cara, o Neymar tá com dificuldade de entrar nessa lista. Vocês querem colocar Matheus Pereira? O Caio Jorge, beleza, mas Matheus Pereira, aí não, né, velho? Calma. Alô, Ancelotti! Alô, é tudo assim, os caras fazem o gol. É tipo assim, o André Ramalho faz um gol. Alô, Ancelotti, tem que convocar o André Ramalho. Porra, que negócio chato. E eu gosto da narração do Chala. O Cantarelli, pô, eu gosto da narração dele. Mas esse negócio que o Cássio. Cadê? O Christian fez o gol. Alô, Ancelotti, tem que convocar, entendeu? Daqui a pouco, ó. Cadê? O Bruno Rodrigues, gol do Bruno Rodrigues. Alô, Ancelotti. Porra, chato, entendeu? O Cruzeiro dominava o meio-campo. O Corinthians era inexistente. Até a expulsão do querido William, o Corinthians não fazia nada. Sabe que é o Rui Score não mente. Eu sempre falo pra vocês, deixa eu ver se tem aqui. Rui Score não mente. Nada. Eu acho que o Corinthians tinha 0.01, não, 0.1 de XG. O Corinthians não tinha feito absolutamente nada até a expulsão do querido William. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que vai ter aqui, vamos ver. Até a expulsão aqui, ó. Aí, ó. Tinha mais posse. Mas, ó, 10-3, enfim, tá, 80 minutos, cara. Ó. Não, 87 não. Ué. Aqui, ó, pronto. Isso aqui, ó, pronto. É porque ó, saiu o gol, né? Ó.
81 minutos. 9-2 em finalizações. Cara, 80 minutos. O Corinthians tinha feito só 2 finalizações. A terceira, terminou com 3, foi? 4, né? Porque a terceira foi o gol. Entendeu? É porque depois da expulsão aí do 1-1, o jogo ficou meio pererecado, né? Então, o Corinthians era um nada até a expulsão do Willian. Aí sai a expulsão do Willian, sai um escanteio, o Tchoca empata na bola parada. De verdade, cara. Eu acho que eventualmente o Dr. Tite vai cair, a não ser que o super estadual segure ele. Mas, brother, você tá doido, velho. Esse jogo aqui eu não boto na conta dele, não, entendeu? Desculpa, esse aqui. Aqui foi uma imbecilidade do jogador. A gente tem que parar também de ficar absolvendo o jogador e botar a culpa só em treinador, entendeu? Rapaziada, o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, graças aí, ó, ao QI de ameba do Natanael. Cara, mas, rapaziada, eu deixei de ganhar uma aposta por causa desse lixo desse Natanael. Eu tava com uma múltipla. Que filho de 600 do Job burro, velho. Mano, o cara dá uma... Ele literalmente... Ele dá uma tesoura no meio campo. Nada a ver. Nada a ver. Excesso de vontade. Excesso de burrice. Excesso de vontade. Excesso de vontade é no saco. Rapaziada, e o Palmeiras? O Palmeiras levou sorte em Palmeiras. Caraca, o Carlos Miguel fez uma defesa no final do jogo que PQP. Defesaça, viu? E meus amigos, jogar bem, ó, jogar bonito pra quê? O importante é resultado. Jogar bonito pra quê? O importante é resultado. Pra você ver, ó. O Fluminense, ó, 65% finalizou mais. O Fluminense botou pressão no meio-campo do Palmeiras. Só que o Palmeiras fez 2 gols. Ó, olha os gols do Palmeiras. Pênalti no Vitor Roque e jogada individual do Alan. Rapaziada, o time sofre pouco gols. Individualidades no ataque. Prazer, Abel Ferreira. Aí os caras aqui, que sei o que lá, que sei o que lá, que sei o que lá. Entendeu? Ei, doutor Andrés Pereira, quando você pega um meio campozinho decente, você não joga nada, né? Ontem eu vi sua partida de perto, viu, doutor Andrés Pereira? Ó, o Fluminense foi melhor. O Fluminense foi melhor. O problema é que o Fluminense levou 2 gols muito rápido. O Fluminense entrou meio que dormindo, entendeu? Aí levou 2 gols, teve o pênalti, aí leva um gol, uma jogadaça do Alan. Aí você vê, individualidade. Esse é o Palmeiras do Abel Ferreira, rapaziada. É por isso que eu sempre fico falando esse negócio de fora Abel. Cara, eu entendo o torcedor que pede o fora Abel. De verdade, cara, eu entendo. Porque eu sou o cara que eu tô, desde o período bom da Abel, esse time joga feio. Palmeiras, do doutor Abel Ferreira, joga feio. Mas consegue resultado, cara. A fórmula dele de conseguir resultado, o Palmeiras funciona no Brasil. Ele tem, gente, a gente pode falar o que quiser, mas ó, ele é vice-brasileiro, vice-libertadores, ele tá sempre nas cabeças. Ah, mas não tá ganhando taça. Ah, gasta 700 milhões. Brother, infelizmente não é assim. Gente, o Flamengo gasta. O que? Eu acho que o Flamengo. Eu tenho quase certeza que o Flamengo vai chegar 2027, 2028. O Flamengo vai gastar 1 bilhão só com futebol. Só com futebol o Flamengo vai gastar 1 bilhão. Salário, transferência por ano. Vai chegar nesse ponto. Quer dizer que vai ser garantias que o Flamengo vai ganhar tudo? Não. A mesma coisa é o Palmeiras. O Palmeiras gastou alto? Gastou. Mas o Palmeiras também vendeu as individualidades que decidia pro Abel. Aí voltou o Alan. Você vê. Vitor Roque, Alan. E eu achei que o Fluminense fez um jogo decente. Mas o Fluminense até taticamente foi interessante. Mas o 2-0 te coloca no buraco. E quando o Palmeiras do Abel tem que defender, é o time que você vê. O Palmeiras é um time que tem muito instinto defensivo.
O Palmeiras não bagunça. E eu achei que ontem faltou. Ontem faltou um 9 pro Fluminense, olha aí, ó. Ontem eu achei que faltou um 9 pra justamente incomodar. Eu achei a zaga do Palmeiras muito confortável. Faltou um 9 pra incomodar. O Fluminense é um bom time, é bem treinado, o trabalho do Zubeldia é bom. Mas, novamente, rapaziada, sem 9, você só ganha estadual. Sem 9 top, só ganha estadual. E, rapaziada, sem 9 top, eu nem acho que o Fluminense briga uau, entendeu? Mas, enfim, acho que foi a primeira derrota em muito tempo do Fluminense, né? Eu tinha perdido por estadual. Perdeu pro Vasco na Copa do Brasil, entendeu? Foi. Perdeu pro Vasco em muito tempo, você vê, perdeu aí. É um time difícil de ganhar do Fluminense, entendeu? Agora tem aí o Super Campeonato Carioca. Campeonato Carioca.